Você seja muito bem-vindo, aluno LAC. Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E hoje a gente vai discutir um assunto muito interessante chamado de potencial elétrico, tá ok? Para você entender o que é o potencial elétrico, a gente tem que relembrar só um pouco de energia. Lembra que existem dois tipos de energia básicos na natureza, energia cinética e energia potencial. Energia cinética associada ao movimento e energia potencial associada a armazenar energia, né? Toda energia que pode ser armazenada é uma energia potencial. E sempre que eu tenho energia cinética é porque antes eu tinha um tipo de energia chamada de potencial, tá ok? Muito bem, então vamos começar com a seguinte ideia. Imagina aqui que eu tenho o seguinte problema, eu tenho uma carga grandona, uma carga Qzão, e aqui eu tenho uma carga de prova Qzinho. Quando eu coloco as duas cargas próximas, existe uma atração, que eu lembro que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Agora, do que será que depende essa atração? Vamos ver. Coloquei aqui um outro problema, uma carga fonte positiva e uma carga fonte positiva. A distância entre elas é grande e essa carga vai sofrer uma repulsão, né? Quanto maior a distância, menor a força entre elas. Então eu vou chamar essa força de força pequena. Então vai sofrer uma repulsão, ela vai ser jogada para fora com uma certa velocidade. Beleza. Agora eu vou pegar essa carga e vou puxar ela mais para cá e vou soltar essa carga. Quando eu soltar, ó, eu percebo que ela foi repelida com mais força. Então, observa a diferença. Ó. Quando a gente colocou a carga nesta posição, ela foi repelida com pouca velocidade. Pouca velocidade me lembra de energia cinética. Quando ela estava nesta posição, ó, nesta posição aqui, ela foi repelida com muito mais velocidade, com mais energia cinética. Se eu tenho energia cinética, é porque antes eu tinha energia potencial. Então, quer dizer que esse sistema formado por essas cargas armazenou uma energia potencial. E essa energia potencial depende da distância. Essa energia potencial é chamada de energia potencial elétrica. E eu posso encontrar energia potencial elétrica pelo produto K, Qzão, Qzinho sobre D. Onde K é aquela constante que a gente já conversou, Qzão é minha carga fonte, Qzinho é minha carga de prova e D é a nossa distância. Essa energia potencial, assim como as outras do sistema internacional, ela é medida sempre em joules. Energia potencial é medida em joules, tá ok? Agora veja bem, o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Bom, o potencial elétrico eu gosto de pensar nele como uma palavra potencial energético. Bom, imagina que você tenha dois objetos. Vamos fazer aqui um desenho que eu acho que fica mais claro. Imagina que nós tenhamos o seguinte problema. Ó. Eu vou pegar o solo e a gente vai abandonar dois objetos de mesma massa. Tudo bem? Esse primeiro objeto, eu estou dizendo que ele se encontra numa altura em relação ao solo, H1. Ponto. E aqui eu tenho um segundo objeto de mesma massa, vou abandonar também, de uma outra altura em relação ao solo, chamada de H2. Com toda certeza, esse objeto H1, quando tocar ao solo, vai chegar com mais velocidade, né, do que o objeto número 2. Vai chegar com uma velocidade maior. Isso faz com que a energia cinética do objeto 1 ao tocar o solo seja maior do que a energia cinética do objeto 2 ao tocar o solo. Isso me faz concluir que, se eu tenho energia cinética, porque antes eu tinha energia potencial, ou seja, a energia potencial no ponto 1, com toda certeza, ela é maior do que a energia potencial no ponto 2. E o que a gente teve de diferença? Altura. Posição. A posição do objeto 1 é maior do que a posição do objeto 2. É diferente. Então, a gente pode dizer que o potencial energético desta posição é maior do que o potencial energético nessa posição. Então, potencial é um ponto no espaço onde eu posso ter um potencial energético. Tá ok? Potencial tem a ver com energia potencial. Então, o potencial energético é a energia potencial que eu tenho associada a um ponto no espaço. Então, por exemplo, potencial elétrico é uma grandeza escalar que mede a energia potencial elétrica exercida no sistema por unidade de carga de prova. Por exemplo, aqui eu coloquei carga positiva, carga negativa e carga negativa, carga positiva e carga positiva. Qzão sempre é carga fonte, Qzinho sempre é carga de prova. O que acontece? Negativo, negativo, rola repulsão. Positivo, positivo, rola repulsão. Quando eu soltar essas duas cargas, olha o que aconteceu.
A carga positiva atraiu a negativa e a carga positiva atraiu a negativa. Portanto, eu posso dizer que existe um potencial nesse caso, onde esse potencial é a razão entre a energia potencial e a carga. Essa energia potencial no sistema internacional eu sei que é sempre joules, essa carga é sempre coulomb, portanto a gente diz que o potencial é medido em joule por coulomb e joule por coulomb é chamado de volts. Quer dizer que se na sua casa, por exemplo, você tem uma rede elétrica com 110 volts, quer dizer que você tem um potencial de 110 joules por coulomb, ok? Algumas relações matemáticas a gente pode observar, olha só. Como o potencial é energia potencial sobre carga, eu posso dizer que a energia potencial é a carga vezes o meu potencial. Ou, se a energia potencial é K Qzinho sobre D, eu posso igualar a energia potencial com Q vezes o potencial, simplificando a gente chega que o potencial é KQ sobre D. Ou seja, o potencial elétrico depende só da minha carga fonte, que é aquela que produz o campo elétrico. E o potencial é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância entre o ponto que eu estou estudando e a minha carga fonte, menor vai ser o potencial. Potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Cada um de seus pontos apresenta um valor de potencial que não depende da presença de um corpo carregado. Depende só da minha carga fonte. Agora vamos pegar esse exemplo. Ó. Aqui eu tenho três partículas, né? Eu tenho uma carga Qzão positiva, uma carga Qzinho positiva e uma outra carga Qzão negativa. E eu quero calcular o potencial elétrico resultante, por exemplo, nesse ponto P do espaço. Acontece que esta carga positiva gera um potencial que eu chamo de VA, essa daqui também gera um potencial que eu chamo de VB e essa gera um potencial que eu chamo de VC. Como o potencial elétrico ele é sempre escalar, o potencial resultante no ponto P é a soma dos potenciais. Potencial de A, potencial de B e potencial de C. Agora, cuidado. Como eu sei, o potencial ele depende de alguns fatores. O potencial é KQ sobre D. Se a minha carga é positiva, eu teria um potencial elétrico positivo. Carga positiva, potencial elétrico positivo. E carga negativa vai me dar um potencial elétrico negativo. Ok? Sempre vai me dar um potencial elétrico negativo. Pois bem, agora, quando a gente fala de potencial, tem um termo que aparece com muita frequência, que é a diferença de potencial, ou DDP. O que é a diferença? Bom, diferença é uma subtração, tá ok? Diferença é uma subtração. E aí eu fiz o seguinte, eu me lembro que o potencial elétrico, V, depende de K, Q e a distância. E que o potencial é inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto maior for a distância entre dois pontos, menor vai ser o potencial. Então eu fiz o seguinte, representei aqui a minha carga positiva e essas linhas são as linhas de força. Essas linhas de força representam justamente o campo elétrico ao redor dessa carga, ok? Então as linhas de força me mostram o campo elétrico. E eu desenhei círculos ao redor dessa carga. Por que círculos, professor? Porque se eu estou desenhando círculos, eu sei que a distância da minha carga até esse ponto é a mesma distância que da minha carga até esse ponto, ok? Então, todos esses pontos que eu acabei de desenhar, eles estão à mesma distância da minha carga fonte. Sendo assim, já que eles estão à mesma distância, quando eu tenho uma mesma distância, eu tenho o mesmo potencial. Quer dizer que se eu chamar este ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C, eu posso dizer que o potencial em A é igual ao potencial em B, que é igual ao potencial em C. Pronto, todos os pontos têm o mesmo potencial. E esses pontos que têm o mesmo potencial, eles formam uma coisa chamada de superfície equipotencial, tá ok? De forma que se eu tivesse um outro ponto, por exemplo, aqui um ponto D, eu tendo um ponto D, como ele está a uma distância diferente que os pontos A, B, C, o ponto D tem um potencial elétrico diferente. Agora, o potencial em D, como eu tenho uma distância maior, vai ser menor. Quanto mais afastado da minha carga positiva, menor vai ser o meu potencial, ok? Quanto mais afastado da carga positiva, menor vai ser o potencial. Ponto. De forma que é o seguinte, cada círculo desse me mostra um potencial diferente. Aqui eu teria um potencial, aqui eu teria outro potencial, aqui eu teria outro potencial. Vou chamar esse potencial de potencial VA, aqui eu tenho potencial VB,
e aqui eu tenho um potencial VC. Tá certo? Imagine então que uma carga saia exatamente desta posição e se desloque até esta posição. Olha só, estou imaginando uma carga que sofre esse deslocamento. Ela sai desta linha para essa linha, sai do potencial e vai para o potencial B. A gente pode dizer que a diferença de potencial representada pela letra U, a DDP U, seria o potencial em A menos o potencial em B. Tudo bem? Potencial em A menos o potencial em B. Se a gente for analisar isso daqui, essa diferença de potencial tem a mesma unidade de medida de potencial, que é o volts. Agora, aquelas linhas que a gente representou, que são as linhas cheias, são as nossas linhas de força, né? São as linhas do campo elétrico. Aquele tracejado é a nossa superfície aqui potencial e o ângulo entre elas sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Para a gente fazer uma carga se deslocar, necessariamente eu tenho que ter uma diferença de potencial. Porque lembra que potencial tem a ver com energia. Se você tem dois pontos com a mesma energia, não tem o porquê uma carga elétrica se movimentar. Eu tenho que ter uma diferença energética entre esses dois pontos do espaço para que a carga elétrica possa se movimentar. Portanto, se eu quero determinar o trabalho necessário para fazer uma carga se movimentar de um ponto A até um ponto B no espaço, o trabalho para fazer uma carga sair de A para B é igual a carga vezes a diferença de potencial. O que significa isso? Veja bem, não importa a trajetória que a carga elétrica se mova. Se ela mudou, o que importa é a diferença de potencial. Exemplo, aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B. Imagina que eu faço uma carga seguir de A para B por essas três trajetórias. Se ela está indo por essas três trajetórias diferentes, só que a minha carga saiu do potencial e foi para o potencial B, eu tenho a mesma diferença de potencial, eu tenho o mesmo trabalho. Trabalho é sempre a carga vezes a diferença de potencial. Agora, imagina essa outra situação. Eu tenho aqui uma superfície aqui potencial, eu estou fazendo uma carga sair do ponto A e até o ponto B. Só que olha o nome, superfície aqui potencial. O potencial que eu tenho nesse ponto é exatamente igual ao potencial que eu tenho nesse. Como não tem diferença de potencial, a gente pode dizer que não tem trabalho. Ou seja, você só vai realizar trabalho se a gente fizer uma carga elétrica sofrer uma diferença de potencial. Por isso que quando a gente está falando de potencial, eu queria que você lembrasse de pilhas. Exemplo, quando você compra lá uma pilha, você vê lá escrito na pilha, por exemplo, mais e menos. Você fala, é o polo positivo e o polo negativo. Não, isso daqui é chamado de maior potencial, e isso daqui é chamado de menor potencial. Maior potencial e menor potencial. Muito bem. Acontece que eu quero pegar essa pilha para fazer acionar um dispositivo elétrico. Eu vou representar isso através de uma lâmpada. Se eu vier e ligar só o polo positivo, por exemplo, nessa lâmpada, ela não vai funcionar. Porque para eu fazer com que as cargas elétricas se movimentem, para ter um trabalho, eu tenho que ter uma diferença de potencial. E como é que eu consigo essa diferença de potencial? Ligando o polo positivo e o polo negativo. Uma pilha fornece justamente diferença de potencial. Quando você compra uma pilha comum, por exemplo, daquela palito, vem escrito nela 1,5 volts. O que significa isso? Se eu tenho uma diferença de potencial de 1,5 volts, quer dizer que entre o polo positivo e o polo negativo há uma diferença de 1,5 volt. Isso faz com que eu esteja fornecendo 1,5 joules a cada 1 coulomb de carga. Quanto maior a diferença de potencial, mais energia a gente consegue fornecer para as cargas elétricas, melhor elas conseguem fluir, mais energia elas vão conseguir carregar. Por isso que aparelhos eletrodomésticos que precisam de muita energia para funcionar, como o ar-condicionado, eles normalmente são ligados numa DDP de 220 volts, porque ali você está fornecendo 220 joules para cada 1 coulomb de carga, ok? Então, o que importa para eu fazer as cargas elétricas se moverem é a sua diferença de potencial. Não é se o potencial é grande ou se o potencial é pequeno. Eu tenho que ter uma diferença de potencial. Se eu não tiver diferença de potencial, não existe trabalho e essa carga não vai variar a sua energia. Beleza? Gente, espero que você tenha gostado. O potencial é isso, é tranquilo.
A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.